Olha só aqui, hoje nós vamos fazer um vídeo de como adubar as nossas sementeiras e também os vasos, né, onde eu planto os meus brotos. Não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Dê um like e compartilhe com seus amigos, para que eles também possam aprender como adubar a sementeira e também como adubar a terra para os seus brotos. Aqui eu tinha plantado, né, semente de girassol com casca, onde eu uso para fazer suco verde, colocar na salada, né? Só que eu já colhi. Ainda tem um que outro pezinho, mas eu já colhi eles. Então agora eu vou trocar essa terra, vou colocar outra. Aqui é a grama de trigo. No caso, a grama de trigo você pode colher 2 vezes. Então eu já cortei com a tesoura uma vez, 2 vezes. Então agora vamos trocar a terra e plantar novamente. Vamos colocar essa terra fora? Não, é claro que não, porque essa terra, ela ainda tem um certo nutriente. A planta não gastou tudo. Então a gente utiliza essa terra, mas vamos incorporar outros adubos. Então aqui no carrinho de mão, eu vou colocar a terra dos potes, né? Colocar a terra dos potes, e cheia de raízes, né? Olha só, isso aqui também vira uma matéria orgânica. Isso aqui é matéria orgânica, gente. Ela vai compostar, né? E você vai... Isso aqui, inclusive, é a tampa de um pote. Esses de lixo que eu utilizo para plantar. Isso aqui é vaso, é suporte de vasos, né? Não dá pra ver, ou dá pra ver? Ela tem uns furinhos pequenininhos que eu furei com um arame quente. Porque se você não fura, ele acaba encharcando a água, apesar de você só borrifar, e apodrece as raízes. Aqui já é um potinho um pouquinho mais fundo, né? Olha, nós vamos colocar tudo aqui, misturar bem depois com os adubos. Isso aqui é um pote desses que a gente encontra. Isso aqui, no caso, você pode usar para várias coisas. Eu optei para usar para colocar, plantar os meus brotos, né? Isso aqui já era uma sementeira onde foram tirados as plantinhas, né? Então, olha só, gente, quanta terra que não pode ser desperdiçada. Nós só vamos avivar os nutrientes dessa terra, né? Depois vamos plantar novas mudinhas, que eu pretendo plantar diversificados as mudinhas, diversos tipos de mudinhas. No caso, se eu fosse plantar no canteiro normal, era só incorporar essa terra no canteiro, mas como eu vou preparar terra para fazer mudinhas, né, ou então para plantar os meus brotos, né, sementes para fazer os meus brotos, então eu vou peneirar essa terra para deixar ela bem fininha, né? Tirar esses matos aqui, né? Essas raízes aqui mais grosseiras, eu vou deixar ela compostando um pouco mais, né? Para depois incorporar no solo. Pronto, já peneirei, né? Olha aqui, ela fica uma terra mais fininha, né? E ela ainda contém muitos nutrientes, é uma terra nutritiva para as plantas, mas eu vou incorporar mais nutrientes, tá? Aqui, ó, isso aqui que sobrou,
Eu vou colocar na composteira para compostar mais um pouco, para poder ser compostado e depois estar utilizando na horta. Para essa quantidade de terra, nós vamos utilizar, que aqui tem mais ou menos o equivalente a uma lata de 20 litros, né? Então, nós vamos colocar cerca de 100 gramas de cinza de queimada, tá? Cerca de 50 gramas de farinha de osso e cerca de 1 quilo de esterco bovino curtido, tá? Não pode colocar esterco bovino diretamente nas suas plantas sem ser curtido, tanto de galinha, de ovelha, porque ele acaba queimando suas plantas. Ele precisa estar curtido de forma que ele não tem cheiro, gente. Você não sente cheiro dele, tá? Ó, não tem cheiro nenhum, tá? Se ele está com cheiro é porque não foi curtido. Então, aqui nós misturamos bem a terra, tá? Para colocar nos vasos, certo? E agora nós vamos plantar novamente. Inclusive, eu fiz um vídeo falando como plantar e cultivar os brotos, tanto para colocar na salada, como colocar, né, no suco verde, porque enquanto a semente está no formato de, quando ela brota, ela explode em nutrientes, porque é uma nova plantinha que está surgindo ali, então ela precisa de muitos nutrientes. E quando nós comemos essa plantinha rica em nutrientes, nós vamos nutrir muito o nosso corpo. Eu vou deixar aí no vídeo o link de como fazer grãos germinados, germinar os grãos. São 2 vídeos, um sobre grãos germinados e outro sobre brotos, tá? Os 2 são muito importantes para a nossa saúde. Inclusive, eu sei que as pessoas têm germinado o milho, por exemplo, para dar para as galinhas, para potencializar a nutrição das galinhas, tá? Então, gente, é muito importante isso para a nossa saúde, para a nossa alimentação. E vamos colocar também 1 quilo de humus de gongolo, que eu mesmo cultivo aqui em casa. No caso, tanto a farinha de osso, né, tem um vídeo também que eu vou deixar a descrição aí no link desse vídeo, onde eu ensino como fazer farinha de osso em casa, tá? Então, por exemplo, eu não como alimentos de origem animal, né? Mas a minha família come, então eu guardo os ossos, deixo no sol secando, aí depois eu queimo os ossos para colocar no solo. Então tudo, gente, dá para se aproveitar, tá? Então tem aí um vídeo na descrição deste vídeo de como fazer a farinha de osso. E também tem outro vídeo que eu fiz ensinando como que eu faço o humus de gongolo, com restos de matéria orgânica da cozinha, né, casca de fruta e pó de serra, tá? Então, assistam e aprendam como fazer, como reaproveitar ou como aproveitar o lixo orgânico da nossa casa. Além de estar ajudando a natureza, você vai estar tendo um adubo maravilhoso. Gente, olha só que maravilha de adubo, olha. Humus de gongolo, tá? Existe o humus de minhoca e esse é o humus de gongolo. Incorporei bem os adubos no solo, né? Misturei bem. Agora nós vamos colocar nos vasos, né? Nos nossos vasos para plantarmos as nossas sementes. Aqui no caso eu vou plantar as sementes para fazer brotos, né? Então, vamos lá.
Coloco aqui uma camada fina, né, de terra, depois colocar as sementes, né? Aqui uma tampa de um pote grande, né, desses de lixo. Que eu furei e eu utilizo para plantar os meus brotos, né? Tudo dá para se aproveitar. Pote menor. Vou plantar, gente, vários tipos de sementes aqui. Sementes de alface, dá pra fazer comigo, alface emudinho, nossa, uma delícia. Dá pra plantar várias hortaliças aqui, a partir da semente. Enquanto elas são brotos, elas são altamente nutritivas, muito mais nutritivas do que a planta adulta. Então, você conseguir sementes orgânicas, é melhor ainda. Porque as sementes orgânicas não contêm agrotóxicos, né? Aí, o valor nutricional das sementes que não contêm agrotóxicos, elas têm um valor nutricional maior. Porque já é comprovado que a alimentação com agrotóxico reduz o valor nutricional até 50%. Então, gente, é melhor termos o nosso próprio alimento, consumindo o alimento que nós mesmos podemos estar plantando, tá? E os meus brotos eu cultivo aqui, em cima dessa mesa, na área, na sombra aqui. Nessa terra, né, eu coloquei aqui, aproveitei a própria terra que já tinha, que com certeza contém nutrientes, e coloquei aqui a farinha de osso, no caso é um NPK orgânico, tá? Não é NPK químico, é um NPK que nós mesmos estamos produzindo. O nitrogênio, né, que vem do humus de gongolo ou humus de minhoca, né, como você preferir. O fósforo, que vem da farinha de osso, e também o cálcio, né? E o potássio, que vem das cinzas de madeira queimada. E a própria cinza ajuda também a regular o pH do solo. É muito bom nós mesmos produzirmos o nosso adubo, a nossa terra adubada, né, para nossas plantas. E no caso, o esterco de boi curtido, você vai estar dando para suas plantinhas tanto micronutrientes como macronutrientes, tá? E só tem um detalhe, pode utilizar também o esterco de aves, só que o esterco de aves, ele precisa ser uma proporção bem menor, porque senão vai queimar as suas plantas. Então, você tem que ter, tipo, uma proporção bem menor mesmo, tá? Pronto. Já coloquei a terra, uma camada fina de terra em todos os potes, inclusive aqui nas sementeiras. Agora, vou colocar as sementes. Olha aqui, já coloquei as sementes, né? No caso aqui, sementes de trigo. Aqui, sementes de lentilha. Aqui, semente de girassol com casca, ó. Que eu consumo muito semente de girassol com casca no suco verde, na salada, é muito gostoso na saladinha. Aqui eu coloquei sementes de alface, gergelim preto, aqui também gergelim preto, e aqui sementes de trigo, né? Todos esses aqui são para fazer brotos, tá? Consumir tanto no suco verde como na salada. No caso, o trigo, a grama de trigo, eu só consumo no suco verde. E aqui eu fiz uma sementeira para plantar na horta. No caso aqui, eu plantei brócolis, tá? Aqui tem pimentão, né, e tomate. No caso aqui, essa colher é de tomate, aquele tomate salada.
E aqui é pimentão verde. E aqui é alface, tá? Até aqui é alface. Daqui pra cá, agrião, tá? Então, agora eu vou cobrir com um pouco de terra, uma camada bem fininha, né? Pra depois molhar. Pronto. Já cobri as sementes com uma camada fina de terra, tá? E daí, então agora vamos molhar os nossas sementes, né? Então aqui, pelo menos uma vez por dia, você vai molhar. No caso aqui, essa sementeira, por enquanto, eu vou deixar ela aqui na sombra. Quando começar a brotar, aí eu vou colocar um tempo no sol ou entre sombra, né? Um pouquinho de sombra para que elas possam pegar a luz do sol, né? Eu gosto desse borrifador porque você consegue, ó, você engata aqui e ele segura, né? Não precisa ficar bombando porque cansa a mão da gente. Esse aqui não. Gente, é muito gostoso você plantar o que você vai comer, você principalmente colher, gente. Bom demais, a gente fica ansioso para ver nascer. Assim, ó, nessa sementeira aqui, né, a gente coloca várias sementes, porque você não sabe quantas vão germinar. Aí aquelas que, depois de germinar, você vai selecionar aquelas que estão mais fortes, né? Você deixa. E aquelas mais fraquinhas, você tira e você come na salada, você não joga fora. No caso aqui, eu utilizo todas, né? Dá para se comer todas elas, né? No caso das sementes de girassol, aí eu coloco um potinho em cima do outro, para quando ele começa a brotar, eu coloco um potinho desse em cima do outro. Por que colocar um potinho em cima do outro? Porque daí ele vai vir mais forte o grão, né, o brotinho, ele vai ficar com o tronco mais grosso e não vai ficar pendendo para os lados. Então, por isso eu coloco sempre um potinho em cima do outro e depois coloco uma outra coisa que pese, um outro potinho, né, que não seja de semente de girassol, para poder pesar em cima dele, que daí ele vai fortalecer. A gente precisa molhar bem a primeira vez, né, porque para que a semente possa ficar bem encharcada e depois ela possa brotar, né? Ela vai inchar e vai brotar. Os outros dias não precisa encharcar tanto, tá? É só a primeira vez. As outras vezes é mais uma neblina só por cima. Porque se você encharcar demais, mesmo os potinhos estarem furados embaixo, pode acontecer de acumular água e criar bichinhos, né? Matar a raiz, não é o que nós queremos. Então, por isso é importante a gente ter cuidado quanto a isso. Se você mora num lugar que está muito quente, é bom borrifar tipo 2 a 3 vezes por dia. Como aqui no Maranhão está muito seco, né? Aqui é a época de seca, então às vezes eu borrifo 3 vezes por dia, né? Porque eu não posso também encharcar demais, é só o suficiente, tá certo? Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu vou deixar por aqui esse vídeo para que ele não fique muito extenso, e depois eu vou gravar um outro vídeo para mostrar o resultado do que nós fizemos hoje. Gente, vocês vão se apaixonar, é lindo. Lindo quando os brotinhos estão grandinhos já, tudo verdinho, né? E não se esqueça, gente, de
se inscrever no canal se você não é inscrito. Compartilhe com seus amigos, para que eles também possam saber como fazer grãos, né, como germinar os seus brotos e também fazer a sua sementeira, como adubar, né, a sua sementeira. Então, por hoje é só. Até o nosso próximo vídeo.